Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós nesta semana em que está se iniciando, e junto com essa semana vamos também iniciar uma nova lição, um novo estudo do livro de Isaías. Essa semana estaremos estudando a lição número 7, que tem como título O Senhor é Santo. Vamos estudar sobre a santidade do Senhor. A mensagem que o Senhor está tentando passar através do profeta Isaías, tentando fazer o povo compreender sobre a necessidade que o povo de Israel, sobretudo o povo de Judá, lá em Jerusalém, precisava entender sobre a santidade, para que, entendendo a santidade do Senhor, pudesse se afastar de todas as coisas do mundo que lhes traziam dor, sofrimento, medo, angústia, para que eles pudessem, então, viver a vida que o Senhor havia planejado para eles, uma vida próspera, uma vida santa, separada desse sofrimento todo, dessas injustiças que há no mundo. Portanto, o verso síntese desta lição está em Isaías capítulo 8, versículo 13, que nos diz assim: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então veja que nesse verso aqui, nós temos aqui um termo, obviamente, referindo-se a Deus, o Pai, Ao Senhor, Senhor aqui, com todas as letras em maiúsculas, significa dizer que a palavra aqui é Yahvé, o nome dado a Deus, o Pai, Ao Yahvé dos exércitos, a esse ser, nós devemos santificá-lo. E o que significa santificar? A palavra santo, ela vai além do sentido simplório que há nos dicionários, de dizer que santo é o sagrado. A gente precisa entender o que significa isso. E também vai além do sentido simplório, que santo significa separado. Não, é muito mais do que isso. É isso sim, mas é muito mais. Santo é sagrado e santo é separado. Mas separado de quê? Imagine que você tenha muitas coisas valiosas. Você tem um carro, uma moto, uma casa, um barco, Você tem muitas coisas financeiramente valiosas. Mas aí você recebe do seu pai, da sua mãe, uma herança, que é uma coroa de ouro, com pedras preciosas, de beleza artística indescritível. E além disso, você recebe ainda, com esse prêmio, sabendo que vale, com essa recompensa, com esse presente, com essa dádiva que os seus pais lhe deram, não tem apenas um valor financeiro que supera todas as outras coisas que você tem. Tudo junto, somados, Mas isso tem um valor de ordem emocional, de ordem familiar, porque ele traz boas memórias, memórias que lhe dá força, lhe traz saúde, lhe traz motivação de viver, de batalhar, de conquistar, de vencer. Justamente porque lembram os seus pais, os melhores momentos. Então, veja que isso aí, o carro você vai poder até deixar ele dormir na sua garagem, porta aberta. Você pode até deixar o seu carro sujo por uma semana sem ter tempo de lavar. Mas essa coroa você vai guardar em um lugar que ninguém pode tocar. Você pode emprestar seu carro, sua moto, seu barco, mas isso você não vai permitir, porque para você é algo sublime. É algo que está acima. Você dá um valor tão grande para isso que você é capaz de dar a sua vida para defender isso. Então, isso para você é algo muito valioso.
É algo que você separou das outras coisas. As outras eu empresto, mas essa está separada para não emprestar. Isso aqui para mim é como se fosse sagrado. Então, assim é Deus para nós. Deus deve ser alguém sublime, a quem eu dedico todo respeito. Eu posso até brincar com as pessoas, uma brincadeira saudável de humor com as pessoas, mas com Deus não, porque ele é algo sublime. Algo não, alguém, né? Alguém sublime. Então, isso é o que significa, né, a gente tentar entender o que é ser santo. Então, quando eu digo santificai a Deus, quando a Bíblia diz santificai a Deus, ela está dizendo, olhe para Ele como algo sublime, e aí você vai cada vez mais respeitá-lo e amá-lo, você vai saber o valor que ele tem. Você vai entender a importância que ele tem, né, para a sua vida. E é assim que por isso que o texto conclui dizendo aqui, ó, nós temos que santificar o Senhor, mas, diz o texto, seja ele na sua vida o vosso temor. Temor aqui no sentido de respeito. A ele você tenha todo o respeito, todo esse sentimento de sublimidade, né? Algo que para você é muito valioso. Você se derrete de amor. Você não permite que ninguém fale mal dele, né? Ou que ninguém tente fazer mal ao seu nome, à sua imagem e tal. É algo que você protege espiritualmente com a força da sua alma. Isso significa temor a Deus. E quando ele diz, seja ele também o vosso assombro, ele está dizendo assim, olha, se você tem que ter medo de alguém no universo, não tenha medo do outro homem que está lhe ameaçando. Ele não pode fazer nada contra você. Se você tivesse que ter medo de alguém, tenha medo de Deus, porque Ele é o único que tem o poder sobre tudo. Então, é isso que a mensagem está tentando passar para um povo lá em Judá, um povo de difícil entendimento, entender o que é santo. Então, vivam uma vida buscando conhecer a Deus, para que nós demos a Deus, ao seu nome, à sua imagem, à sua reputação, o verdadeiro tratamento de respeito, de sublimidade. Isso significa santificar. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O que o Senhor ordenou a Isaías que escrevesse? Por qual razão era necessário que ele tomasse duas testemunhas no momento em que estivesse escrevendo, né? Por que isso? Isaías 8, 1 a 2 diz assim, o Senhor me disse, Isaías dizendo, o Senhor me disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte, Maer, Salal, Has, Bas, que traduzido significa rápido, despojo, presa, segura. E procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, para servirem de testemunhas. Então veja que o Senhor chamou aqui Isaías para que ele escrevesse numa tabuleta em letras, né, garrafais, letras grandes, o que o Senhor queria que isso ficasse, essa mensagem ficasse muito clara e muito patente aos olhos de todos os habitantes de Jerusalém, o povo de Judá. Ficasse bem claro. É como se ele, nos dias de hoje, mandasse colocar um outdoor bem grande na porta da cidade por onde todo mundo passa todo dia, entrando ou saindo. Bem grande. Esse era o objetivo. E a mensagem aqui estava muito resumida. Era uma mensagem que, obviamente, carecia de um espírito com discernimento para interpretar essa mensagem, porque a mensagem, se for escrita assim, ao pé da letra, fica sem sentido. Já imaginou eu ler numa frase, rápido despojo, presa segura? Não tem muito sentido.
é uma frase incompleta, né? Então, que mensagem era essa que o Senhor queria passar? E ainda mandou que o profeta Isaías buscasse duas pessoas como testemunhas, né? E ele diz até o nome das testemunhas, porque essas testemunhas seriam testemunhas verdadeiras, ou testemunhas que representariam os povos que o Senhor queria, ou pessoas com aquele mesmo espírito que o Senhor queria, obviamente, que testemunhasse, pessoas que tivessem ali um nome de honestidade, um nome de verdade, de lealdade, que o povo todo, obviamente, respeitasse ou soubesse que essas pessoas aqui, Urias e Zacarias, eram pessoas que eram testemunhas fiéis, verdadeiras, que não colocavam o seu nome em coisa errada. Então ele manda chamar Urias e Zacarias, né? Urias, que era o sacerdote, e Zacarias, filho de Geberequias. Eles seriam as testemunhas. Esse era um princípio que o Senhor já tinha estabelecido lá no livro da lei, no livro de Deuteronômio, quando ele diz somente pela boca de duas ou três testemunhas a verdade é confirmada. Somente pela boca de duas ou três testemunhas vocês executarão o juízo. E este mesmo mandamento, ele vai ser repetido durante toda a Bíblia. O próprio Jesus Cristo vai falar duas vezes. Somente pela boca de duas ou três testemunhas, né? Paulo vai citar isso 3 vezes, né? Somente pela boca de duas ou três testemunhas, né? Então, isso é um princípio muito claro. Então, o Senhor pegou aqui o número mínimo de testemunhas, né? Para que esta mensagem fosse entregue. Não é à toa que Jesus Cristo, todas as vezes que falava, ele dizia em verdade, 2 vezes. Por que ele falava isso? Porque todo o tempo ele deixava claro que ele não estava falando a palavra dele. Ele estava falando aquilo que ele concordava com o que ele acabara de ouvir. Ele vai dizer várias vezes que o que ele falava eram as palavras que ele estava recebendo do seu Pai, do nosso Pai, de Deus. E então, assim como ele recebia, da mesma forma, na íntegra, ele repassava essas mesmas palavras para o povo. E repassava porque ele concordava, porque ele acreditava naquilo. Portanto, eram 2 testemunhas falando ali de uma vez só, ele e o Pai. Por isso que ele dizia muitas vezes, em verdade, em verdade. Então, aqui, meus amados, quando se pega 2 testemunhas aqui, principalmente para falar da verdade, há uma tipologia muito forte falando disso. Agora, voltando para a mensagem, né, rápido despojo, presa segura, o que significa Maer, Salau, Ras, Bas, que mensagem o Senhor estava querendo passar aqui para eles? Significava dizer que de forma muito rápida viria um juízo sobre o povo de Jerusalém, porque eles haviam desprezado a verdade e estavam vivendo agora uma vida de desobediência e de injustiça, não só para com Deus, com a palavra de Deus, mas também para com o seu próximo. Rápido, aí agora vem despojo. Despojo é justamente aquilo que eles iriam perder, o seu ouro, a sua prata, a sua casa, os seus bens, né? Para se tornarem escravos. Tudo isso agora ia ficar na mão dos seus opressores. Eles iam perder tudo que havia construído, todo o ouro que havia juntado, toda a riqueza. Iriam passar agora, iam morrer em cativeiro, mesmo que ele pegasse esse ouro todinho, essa prata, e escondesse dos bandidos nas montanhas, cavasse e escondesse, eles nunca mais teriam acesso a esse tesouro, porque eles iam morrer lá no cativeiro, iam perder, que essa é a grande mensagem. E de forma muito rápida. Eles não iam perder um tesouro que eles iriam gastar durante 30 anos de fruta, não. Iam perder de forma muito rápida. E a perda repentina é como um assalto, deixa traumas, né? E aí
ele vai presa. Ou seja, vocês seriam uma presa. Presa é, por exemplo, aquilo que um predador caça. Uma onça, ela vai caçar um cervo, né? E aí, quando ela está com aquele animal em suas bocas, sem vida, ali é uma presa. Então, o que ele está dizendo? De forma muito rápida, vocês se tornarão dispostos, tornarão uma presa. E agora, ele conclui com a palavra segura. Segura em que sentido? Segura que você estará segura pelo seu predador ou segura no sentido de segurança? Que se vocês se entregarem ao Senhor, mesmo estando em cativo cativo na Babilônia, vocês estarão dentro da segurança do Senhor. Portanto, a mensagem é essa. A mensagem é para todo homem e mulher espiritual. Então, o Senhor está mostrando claramente aqui, ou de forma claramente que, já tinha mostrado claramente que ele ia trazer um juízo. E agora ele está falando de uma forma espiritual profunda, que requer discernimento, que requer interpretação de como isso iria acontecer, né? E na segunda pergunta, dando continuidade a esse raciocínio aqui do capítulo 8 de Isaías, os primeiros versos, a gente leu o versículo 1 e 2, agora vamos para o 3 e 4. A pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: qual nome o Senhor ordenou que fosse dado à criança? E o que isso significava? O texto diz: algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz a um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal Has Bas, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. Então veja que o Senhor falando ao povo de Judá, através do profeta Isaías, ao rei Acais e ao povo todo de Judá, porque isso seria, né, chegado ao conhecimento de todos. Ele já tinha dito no capítulo anterior que a ameaça do rei Peca, rei dos israelitas, lá no Reino do Norte, em Samaria, que havia se juntado com o rei da Síria, o rei Rezim, né? Esses dois reis se uniram, essas duas nações, os seus exércitos, planejando invadir e conquistar o reino do sul dos judeus lá em Jerusalém. E então o povo estava aterrorizante. E o Senhor, obviamente, dá uma mensagem de juízo para Jerusalém, dá uma mensagem de esperança, mas também de juízo, obviamente, se eles não se arrependerem, se eles não acreditassem e fizessem o que o Senhor estava mandando. Isso tudo no capítulo 7, né? E ele diz lá no capítulo 7 que esses reis, Peca e Rezim, essas duas nações, Israel e Síria, essas duas nações, elas não passavam de dois tições fumaçando, ou seja, se apagando, morrendo, não era nada. Já tinha dito isso. E então agora, trazendo ainda mais essa uma palavra de esperança, né? Ele está dizendo aqui claramente que viria um rei da Assíria, com o tempo, obviamente, né? E ia fazer juízo contra Peca, ou os descendentes de Peca, né? Contra Israel e contra a Síria. Ele está dizendo que traria, e no texto, no capítulo 7, nós vimos que ele diz de onde viria esse rei da Assíria. Que ele traria como um barbeiro que iria rapar a cabeça dos filhos de Israel e, consequentemente, aos filhos de Judá, que principalmente Judá em Jerusalém,
que seguisse os mesmos caminhos de idolatria e desobediência que havia escolhido o povo lá de Samaria, os filhos de Jacó lá de Samaria, que haviam se desviado do caminho. É uma consequência para todo desobediente. E ele diz que esse rei da Assíria viria lá de uma terra depois do Eufrates, lá do Eufrates, ou seja, da região de Babilônia, nos indicando que este rei, obviamente, deve estar apontando aqui para o rei Nabucodonosor de Babilônia, que realmente esse rei vem e conquista todo mundo. Se torna um império, ele conquista a Síria, conquista o reino do norte, lá em Israel, conquista Jerusalém, conquista tudo, né? Ele sai virando ali o império todo ali da região, quem mandava era Nabucodonosor, o primeiro império, o império da Babilônia, o primeiro império da profecia lá de Daniel, capítulo 2 e Daniel, capítulo 7. Pois bem, então aqui, o texto nos traz aqui uma mensagem muito interessante. O Senhor disse a Isaías: a tua mulher, quando ela for ter uma criança, que ela ficar grávida, coloque o nome do seu filho, ponha o nome dele de Maé Salah Hasbaz, Salau Hasbaz. Escreva isso numa placa primeiro, chame duas pessoas, peça para que essas duas testemunhas vejam essa placa, leiam, para que fique na memória dela, para que ela, com certeza, deveriam ficar vivas, né, após ali os ataques e tudo, para que lá na frente essas testemunhas pudessem confirmar que o Senhor havia avisado com antecedência, né? Como é hoje também. Tudo que vai acontecer no futuro, o Senhor já nos deu em sua palavra com antecedência. E Ele nos convida, a cada um de nós, para que nós, assim como foi convidado o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, nós também sejamos essas testemunhas hoje da palavra de Deus, porque nós sabemos o que vai acontecer segundo a palavra de Deus. Se nós andarmos no caminho da verdade, obedecendo a Deus, né, fugindo da idolatria, da apostasia, né, pelo caminho das trevas, nós realmente seremos cuidados pelo Senhor, perdoados e salvos. Se escolhermos o contrário, o caminho da apostasia, o caminho da não santificação do nome de Deus, de não respeitar e viver conforme o que o Senhor estabeleceu para nós, para termos saúde física e espiritual, aí as consequências são essas aqui, né? Vamos ser despojados, vamos nos tornar presa de forma muito rápida, não vai dar tempo de a gente, entre aspas, viver o que estamos planejando, se estivermos planejando viver uma vida dissoluta, né? Uma vida de prazeres enganosos, e aí essa é a grande mensagem que o Senhor está passando aqui através do profeta Isaías para o povo de antigamente e para nós hoje. E essa mensagem para nós hoje, ela não tem um ressignificado, mas um significado ainda muito mais profundo. Porque nós vivemos os dias que antecedem o grande juízo de Deus. Muito em breve, o Senhor Jesus Cristo vai estar retornando à terra com muita glória, na companhia do Pai, para fazer um julgamento neste mundo. Dar aos justos que buscaram viver na justiça a recompensa da salvação, né? E, obviamente, para aqueles que não deram ouvidos, como o povo de Israel e agora o povo de Judá não estava dando ouvido às palavras de Deus, para este povo, obviamente, a consequência da invasão, da ruína, do sofrimento, da destruição, e aí eles serão o próprio despojo, a própria presa, né, nas garras do inimigo. Meus amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça compreender esta palavra maravilhosa que vem para nos ajudar com antecedência, para que nos preparemos e nos livremos de todo e qualquer juízo. E aí sejamos obedientes e santifiquemos o nome do Senhor.